A mídia está abismada com Lucas Paquetá e Dudu no Mengão, hein? Presentão em dose dupla no Flamengo. Vambora para mais um vídeo com as notícias e informações, a imprensa aqui repercutindo e analisando os pacotões de reforços e já projetando a partida do Flamengo contra o Cuiabá neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Já se inscreva aqui no canal, acione o sino das notificações, deixa o seu like, eu separei aqui 3 cortes, jogo aberto da Band, os donos da bola da Band e do Rio de Janeiro e também um trechinho do Sport Center da ESPN, link na descrição como créditos de vídeo. Vambora pro vídeo. Bom, seguinte, classificação, a gente começa ali pelo topo da tabela, Flamengo, aí todo mundo com 27, Botafogo, Palmeiras e Bahia. O São Paulo deixa o G4, mas está na 5ª posição bem, com 24 pontos. Aí Furacão e Bragantino, Cruzeiro e Fortaleza. O Inter fecha a primeira página da tabela. Aí virando de lado, o Galo abre a 11ª posição. Nossa. O Criciúma vem depois, com o Juventude na mesma pontuação. Vasco, 14º, Cuiabá, 15º, o Vitória tá ali na beirinha da zona do rebaixamento e um Z4 bem preocupante, com Corinthians, com Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense, Dedê. A situação do Fluminense ela é complicadíssima. O empate, a gente falou aqui agora rapidamente do jogo do Grêmio, o empate, apesar das circunstâncias sendo 2-0, mas o empate tá bom pro Grêmio, que enfrentou um time que vai ganhar muitos jogos nesse Campeonato Brasileiro. E parabéns ao Bahia, que mais uma vitória, mais um bom jogo do Rogério Ceni com seus jogadores. Já teve chefe preocupado aqui hoje com o Fluminense, hein? É mesmo, Lirão? Mas benção também, né? Se espirrar, saúde também, né? Ô, Dedê. Que palhaçada. Bom, hora de falar do malvado. Bota alguma coisa do malvado aí, Pedrinho. Hora de falar do malvadão. Mengão joga amanhã contra o Cuiabá no Maracanã, com obrigação de vencer, segundo eu e Flávio Melo. Fernandão Enzo acha que não. O Igor Doreleu preparou pra gente o materialzinho pra gente ver e depois eu volto pra saber do senhor que tem a obrigação de vencer em casa o Cuiabá. Qual Não sei. fugiu da escola? Bota na tela aí. A diretoria do Flamengo não escondia a preocupação com os desfalques que teria durante a Copa América. O objetivo era, pelo menos, se manter na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Mas o time tem se saído melhor do que o esperado. Em 7 jogos, foram 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, sequência que deixou o rubro-negro na liderança isolada, com 3 pontos de vantagem sobre os vice-líderes. Um campeonato muito difícil. Para mim é o campeonato mais difícil do mundo, porque é um equilíbrio muito grande de forças, e por ter um equilíbrio muito grande de forças, por si só ele se torna mais difícil. Estou dizendo que é melhor, que é mais, não estou dizendo que é mais difícil. Ascensão comandada por Tite. Se há alguns meses o treinador convivia com vaias e xingamentos da torcida, hoje em dia é praticamente unanimidade, mesmo abrindo mão de peças importantes por desgaste físico, como fez com Pedro no jogo contra o Atlético Mineiro, na última quarta-feira, mantendo alto desempenho com Carlinhos na frente. O atacante marcou um dos 4 gols da vitória. O atleta não é máquina. E eu tenho que saber disso. Eu estudei para isso. Eu acompanho isso. E eu não sou louco, eu não sou maluco. Isso eu não tenho. Posso até ter alguns repentes de maluquice, mas não sou na essência. Amanhã, contra o Cuiabá, no Maracanã, quem vai ficar de fora da partida é o próprio Tite. Ele levou o 3º cartão amarelo contra o Atlético Mineiro e vai cumprir suspensão. O filho e auxiliar Matheus Bach comanda a equipe. Poupado no meio da semana, o artilheiro do Brasileirão, Pedro, retorna ao comando de ataque. Com a proximidade da janela de transferências, a diretoria se movimenta em busca de reforços. O grande sonho é um velho conhecido, Lucas Paquetá, que está com a seleção brasileira disputando a Copa América. O West Ham só aceita negociar o meio-campista em definitivo. O jogador corre risco de ser punido pela Federação Inglesa, já que está sendo investigado por um suposto envolvimento em um esquema de aposta. Por isso, uma volta ao Brasil pode ser uma boa. Só para esclarecer o Gabigol, vou falar de Pedro daqui a pouco. O Gabigol não, Paquetá. Ontem o João estava lembrando isso pra gente no Band News na área. Por que tem uma situação independente, né? O West Ham não aceita condicionar a vinda ou a liberação do Paquetá
a ele ser punido ou não, ou vai levar ou não vai. Não tem essa. O valor, que eles não aceitam emprestar nem nada, que é que vende, é muito dinheiro. Ele saiu por 60 milhões, né, pro West Ham. E um detalhe, muita gente está falando assim, não, mas ele vai ser banido, vai ser só lá. Não, porque o Aleph Manga foi punido por manipulação de resultado, né, foi condenado, foi suspenso. Foi lá para a Tailândia jogar, porque o pessoal ia esquecer. A FIFA foi até a Tailândia atrás dele e falou, ei, não vai jogar aí também não. Então é isso que está pendente, não é isso, Danilo? É isso, só que o Flamengo acredita nessa primeira possibilidade, dele ser punido só na Inglaterra, enquanto outros especialistas dizem que realmente ele pode ser punido além da Inglaterra, como aconteceu com esses jogadores que foram pegos nas apostas aqui no Brasil, jogador da Turquia, da Tailândia. Então é uma aposta. Pode acontecer realmente dele ser punido do futebol de maneira geral. Uma aposta. Não é um bom nome, né? Pra usar. É uma incógnita. É uma incógnita. Olha só, aplausos pra Joãozinho, que o mérito foi dele aqui no meu ouvido agora. Ele que falou... Eu nem pensei nisso. Eu nem pensei nisso. Mas enfim, é um risco, GB. É um risco. Claro que o Paquetá joga muita bola, iria agregar muito, mas não seria barato e correria esse risco dele do dia pra noite desfalcar o Flamengo. Dorileu, se o Paquetá vier pro Flamengo, pode acabar o campeonato? Entregar o troféu pro Malvado? Pro Abominável? Aumenta mais um pouquinho o nível de favorito ali, né? Favoritômetro. Não existe isso, né, GV? Por melhor jogador que o Paquetá seja ou qualquer outro que venha, não dá pra antecipar. Mas vem pra ser titular? Uma coisa dessa. Isso é absolutamente. A pergunta. A verdade que quer criar polêmica. Não, vem pra ser titular? Absolutamente sim. É óbvio que vem. E é interessante ver as pendências. Não é tão simples. Primeiro, porque pode ser punido e a Inglaterra tem o campeonato mais competitivo e o mais rentável do planeta. Você acha que eles não vão ter influência com relação à FIFA, digamos, com relação às punições ou não? É óbvio que sim, não dá para se enganar. E o Flamengo sabe disso. Não sabemos a intenção que eles estão fazendo isso, ou buscando, ou não sabemos também se é uma cortina de fumaça para trazer outro jogador importantíssimo também que não está nos holofotes. Para ninguém se ligar. Claro, isso é negócio. E a gente tem que estar tentando entender as formas que eles estão tentando criar esses negócios assim, sem fazer muito estardalhaço. Porque hoje com a internet todo mundo sabe de tudo. Porém, o Paquetá é titular absoluto em qualquer time do Brasil. Olha só, você que, Nando que sempre foi capitão, né? E tá engraçado os cortes do Zé Roberto, que jogou com ele no Vasco, jogou no Flamengo, enfim, o Zé Boteco, lá no nosso Mundo GV, que ele fala muito sobre isso, sobre a liderança do Fernandão, com o Carlos Alberto ali no Vasco, tomando conta. Tá bem legal, tá lá no youtube.com/Mundo GV. Você não se inscreveu, dá essa moral, se inscreve lá. Vai ter prêmio, porque terça-feira tem Oba! Mais um gol do Baladá. Terça-feira tem André Balada, vai ter camisa do América pra sortear pra galera, camisa nova da Superbet. Então já se inscreve lá no canal do YouTube. Ô, Fernandão, olha que vídeo, tô falando disso porque liderança, capitão, nos remete a isso aqui. Olha que vídeo maneiro do Gerson, olha isso aí. Os caras foram na nossa casa, tiraram a chance nossa de título, fizeram o gol, pisaram no nosso escudo, mandou a nossa torcida calar a respeitou a gente, saiu, eu não aceito. Não aceito que ninguém vá na minha casa e me dê respeito. Respeite a nós. Hoje, a gente tem a forma de vir aqui fazer um grande jogo, respeitando eles, mas dividindo forte pra c****. Vamos mostrar pra eles como que é a educação. Vamos educar eles jogando bola, fazendo um grande jogo. Que Deus abençoe a todos e um ótimo jogo. Gostei, isso aí é esse jogo do Atlético Mineiro. E ele fala assim, vamos educar ele jogando bola. Como diria Rômulo Mendonça e Otávio, nosso Tatá, doutrinou... Tatá, beijo, irmão, te amo, sou seu fã, nosso Tatá. Doutrinou o Atlético Mineiro dentro de casa, Fernandão. E provou mesmo, jogou demais. Uma coisa que todo mundo, eu falei, acho que hoje é sexta-feira, na quarta-feira, que o jogo foi na quarta, não pode, né, o idiota. Eu falei ontem Cavalo. que ele... Todo mundo fala que o Hulk é muito forte, é difícil ganhar no corpo a corpo. O Gerson tirou o Hulk pra nada. O Hulk tentou driblar, o Gerson roubou no carrinho dentro da área, depois o Hulk tentou, ele jogou o corpo na frente, porque ele falar ali é legal pra caramba. É legal, mas o exemplo arrasta. Boa, Nando. E quando ele dá o exemplo dentro do campo de dividir, de chegar firme, porque na Alemanha tem uma máxima que os caras falavam que, uma palavra chamada Zweikampf. Zweikampf é dividida. E quem ganha mais dividida tende a ganhar o jogo. É óbvio quando um time entra com mais intensidade, mais disposto a se doar para vencer o jogo, claro que quando você tem técnica aliada a isso, a sua chance de vencer aumenta. E o Flamengo tem feito isso nessa fase em que os caras estão fora. Muito bem, Joãozinho, eu chamo o Carlinhos agora ou daqui a pouco? Vamos para a tela com os jogos da 15ª rodada do campeonato, que começa então, obviamente, no sábado com Flamengo, Cuiabá, São Paulo e Red Bull Bragantino. No domingo, Jesus amado, olha a quantidade de jogo.
Cruzeiro e Corinthians, Fortaleza e Fluminense, Juventude e Grêmio, Inter e Vasco, Vitória e Criciúma, Palmeiras e Bahia, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Ai, meu Deus, Botafogo e Atlético Mineiro lá no Rio de Janeiro. Então a gente gira essas grandes equipes que disputam o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem uma sequência agora de 3 jogos em casa, Mari. Opa. Ou seja, 9 pontos já Calma. computados para o rubro-negro. Você quer ver que eu vou sair de férias, vou voltar, mais 9 pontos pro rubro-negro, malvadão. Então, Pedro, já tá pronta todos os seus boletins. Você não precisa nem vir trabalhar nesse período também, tá? Tudo bem, gente? Um beijo pra Mari, um beijo também Mari Pereira, Bruno, um abraço e também Marra. Todo mundo sempre com a gente nesse Sport Center. Bruno tá sempre muito animado com essa questão aí, acha que já passou. O pessoal tem que largar o cilindro de oxigênio, já passou essa subida da montanha tranquilamente. Mas ainda não, ainda tem os desfalques aí. Vamos saber também quanto tempo vão durar esses desfalques, porque tem esse Brasil e Uruguai aí no sábado, pode mudar um pouco essa situação. Fato é que eram 9 jogos no começo ali mais ou menos de previsão, se o Uruguai fosse até o fim da Copa América, e já se passaram ali basicamente 7 jogos dessa subida de montanha. O Flamengo tem mais 2 pela frente, Cuiabá agora no sábado, então é o penúltimo degrau, e depois Fortaleza também no Maracanã. Teria o Internacional, mas o jogo vai ficar para depois por conta de compromissos atrasados do Inter da Copa do Brasil. Então, no dia 20, contra o Criciúma, já no Mané Garrincha, em Brasília, o Flamengo deve ter de volta já todos os seus uruguais. Então, muito importante, o Flamengo, que não vem vacilando até agora, continuar fazendo o seu dever de casa, vai ter a sua equipe que é considerada titular nesse momento, ainda o Cebolinha fora, mas vai ter o apoio da torcida e a sua equipe muito recheada nessa partida no Maracanã, com todo o apoio da torcida, como vocês vêm acompanhando. Na Europa, seguem os dirigentes do Flamengo, o Bruno Spindel, diretor de futebol, também o Marcos Braz, o vice de futebol, cada um num canto. O Bruno Spindel mais direcionado à questão do Lucas Paquetá, já falamos, o West Ham, dificuldades, enfim, termos jurídicos, mas está complicada essa situação, por mais que o Flamengo tenha esse desejo. O Marcos Antônio, da Lazio, pertence a Lazio, estava emprestado ao futebol grego, é um meio-campista que é o mais provável que o Flamengo deve conseguir esse reforço, um empréstimo com opção ou obrigação de compra, em torno ali de 5, 6 milhões de euros é o que o Flamengo deve trazer, ou algum outro aí que passe na sacola durante essa viagem dos dirigentes, é o que o Flamengo trabalha. Bruno, Mari. Valeu, Pedro. Obrigado, viu? Então, Pedro explicando, né, essa sequência de 3 jogos como mandante do Flamengo, porque o jogo contra o Internacional aconteceria fora, mas o jogo adiado por causa do jogo atrasado do Inter na Copa do Brasil. Bom, agora vamos dar uma olhada aqui nas informações do Flamengo, situação do Paquetá, do Gabigol, o Tite definindo a escalação para a partida contra o Cuiabá. Tem muita informação aqui que não foi falada nesse vídeo, mas a informação está aqui agora. Com o Gabigol, o Flamengo finaliza primeiro treino aí de preparação para a partida contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, após a vitória aí na quarta-feira por 4-2 para cima do Atlético Mineiro. Uma baita de vitória, diga-se de passagem, né? Gabigol, que foi cortado nos últimos 2 jogos, treinou ontem e treinou hoje também, nessa sexta-feira, com o elenco normalmente, né? Segue treinando com o elenco e, inclusive, ele participou de exercícios nos gramados, passados pela comissão técnica do Tite. Gabigol aí próximo a deixar o Flamengo, né? Em todo esse imbróglio aí envolvendo o atacante com o Palmeiras e tudo mais, mas segue treinando aí. O Tite definindo um time para a partida contra o Cuiabá, tá fazendo um treinamento na tarde desta sexta-feira e com alguns desfalques ainda, né? Igor Jesus está lesionado, lesão entorse no tornozelo, está fazendo fisioterapia. Tem também o Everton Cebolinha tá no DM também para tratar uma lesão no quadril direito. E os 4 uruguaios, né? Varela, Vinha, Arrascaeta e também o De La Cruz. Esses 4 na seleção uruguaia jogam também amanhã pela seleção brasileira. E aí é torcer mais que nunca para a seleção brasileira, né? para os uruguaios voltarem para uma partida. Caso não volte, o Flamengo vai perder eles para essa partida contra o Cuiabá, não tem jeito. E a próxima partida também, o Flamengo não vai ter esses jogadores porque vai estar na seleção ainda. A partida contra o Internacional, que seria no outro sábado,
foi remarcada, né? Foi remarcada por conta de alguns compromissos do Internacional. Então, não vai ter essa partida na semana que vem. O Flamengo vai ficar alguns dias aí sem jogar por conta dessa partida adiada aí, remarcada contra o Internacional. Bom, o Flamengo que emplacou aí o Bruno Henrique e o Tite na seleção da rodada. Aqui o Flamengo segue mais líder do que nunca, né? E aí saiu a seleção da rodada com o John, goleiro do Botafogo, Mateu Ponte, do Botafogo, Bastos, do Botafogo, o Gabriel Xavier, do Bahia, Ayrton Lucas, do Flamengo, e Léo Ortiz, do Flamengo. Aí teve o Matheus Carvalho, do Vasco, Estevão, do Palmeiras, Rodrigo Garro, do Corinthians, Tassiano, do Bahia e Bruno Henrique, do Flamengo, além do Tite. Então, o Flamengo com Tite, Bruno Henrique, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, os craques da rodada, da seleção da rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Temos aqui a situação do Paquetá, porque o salário do Paquetá não é baixo, né? O salário do Paquetá é astronômico lá no West Ham, né? Ele recebe equivalente a 3,5 milhões de reais por mês. Obviamente ele não viria aí para o Flamengo para receber isso, e ele aceitou vir para o Flamengo. Tá pegando a situação com o West Ham de fato, né? Então o Flamengo negocia aí essas tratativas diretamente com o West Ham, tenta mostrar uma possibilidade, algo bom, né? Para o Flamengo trazer ele aqui e tirar ele do centro das atenções lá na Inglaterra. O Andreas Pereira que falou em entrevista na Seleção Brasileira sobre o Lucas Paquetá, né? Abre aspas aí para o Andreas Pereira. Sobre o Paquetá, a gente perguntou para ele se está rolando alguma coisa. Ele disse que houve conversas, mas nada concreto. A gente sempre fica feliz em ouvir essas coisas voltando para o time. Esses jogadores voltando para o time. Será que ele vai voltar? Vai ser bom para o Flamengo, disse aí o Andreas Pereira sobre o Lucas Paquetá, que rola essa conversa. E segundo o Vene Casagrande ainda, essas conversas não é de agora. As conversas aí entre Lucas Paquetá, Flamengo, West Ham, empresários, e inclusive o Flamengo quer, obviamente, senão não estaria conversando, o empresário dele quer ver com bons olhos, o próprio Lucas Paquetá também vê com bons olhos, e também, e aí o negócio é convencer o West Ham, que está segurando aí essa negociação, tem que ver como é que vai trazer o Paquetá, porque ele custou caro, tem um salário alto, salário não é problema, porque se ele aceitou, quer dizer que vai reduzir salário e tudo mais, né? Então, vai torcer aí a situação do Paquetá e que ele realmente não tenha feito nada, né? Para ele não ser banido aí do futebol e poder ajudar o Flamengo aí, pelo menos por 1 ou 2 temporadas. Imagina o Paquetá no Flamengo aí. Restante dessa temporada e a próxima temporada. Top demais, né? Já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.